Há mais de 40 anos o Brasil carrega o mesmo título, o país do futuro. Só que esse futuro nunca chegou. A China e a Índia dispararam e até países menores como Chile e Peru nos ultrapassaram. Mas o Brasil continua preso em crises fiscais, juros altos e uma economia que só dá voos de galinha. Cresce um pouco e logo despenca de novo. Mas por que será que isso acontece, hein? Como que um país que tinha tudo para se tornar uma potência mundial acabou travado em seu próprio passado? No Investidor Repórter de hoje você vai entender as origens desse atraso, os erros que continuam sendo repetidos até hoje e por que, mesmo que o Brasil não dê certo como país, você ainda pode construir um futuro melhor para sua família. Fala, meu amigo dinheirudo, você acha que o Brasil ainda vai para frente um dia? Porque pelo menos até o momento, o que a gente tem visto é o Brasil ficar estagnado. Às vezes parece que ele vai andar para frente, mas de repente dá um tropicão e cai, né? Esse tem sido o padrão já por um bom tempo. Teve época em que o Brasil se desenvolveu muito. Entre os anos 1930 e 1980, o que teve por aqui foi uma industrialização acelerada. Foi o tempo do plano de metas do Juscelino Kubitschek, com aquele famoso lema dos 50 anos em 5, lembra? Parecia que o Brasil estava construindo uma base para virar uma potência. Nos anos 70 teve o tal milagre econômico. O Brasil chegou a crescer, sabe quanto? Mais de 10% ao ano. Enquanto isso, o mundo enfrentava as crises do petróleo e os juros lá no alto. O Brasil parecia, imbatível. Mas foi justamente aí que começou a tragédia. Esse crescimento veio apoiado no quê? Adivinha? Sim, meu amigo, em endividamento, inflação descontrolada e gastos públicos que se tornaram uma bomba relógio. O Brasil entrou nos anos 80 com uma dívida externa gigantesca e uma inflação galopante, além de uma economia paralisada. Foi uma década perdida. E a verdade é que de lá para cá o Brasil nunca mais se recuperou de verdade. Ou seja, nós ficamos ricos cedo demais, mas sem uma base de produtividade, educação e estabilidade fiscal para sustentar aquela riqueza. E aí você pode pensar algo que todo brasileiro acha: o Brasil não investe em educação. Eu vou te desafiar nessa aí daqui a pouquinho. Porque se tem uma coisa que eu sempre bato aqui no canal é: dinheiro parado perde valor. Com os juros no Brasil sendo usados só para conter o rombo fiscal, a gente precisa buscar alternativas que realmente entreguem rendimento e proteção. E uma solução que eu encontrei para resolver isso é usar a AstroPay no meu dia a dia. Você consegue deixar o seu dinheiro rendendo até 115% do CDI com liquidez total. E o melhor, dá para deixar rendendo em euro ou em dólar. Então, se você quiser diversificar o seu patrimônio, dá para deixar o seu dinheiro rendendo em moeda forte, direto no seu celular, sem burocracia. Sem contar que eles estão cobrindo o IOF pelos clientes. Então, o IOF, que é de 3,5% em outras contas, hoje em dia na AstroPay é 0. Facilita muito para quem quer ter o seu patrimônio em outras moedas. Eu comecei a usar esse ano e curti a proposta. É prático, transparente e você vê os rendimentos direto no app. E tem bônus: se você usar o meu código DINHEIRUDO5 na hora de você se cadastrar, você ganha 5% de cashback na sua primeira compra internacional ou operação de câmbio. Ou seja, você já entra ganhando e ainda coloca o seu dinheiro para trabalhar para você em real, euro ou dólar. Quer dar o primeiro passo? Então baixa o app da AstroPay, se cadastra com o código DINHEIRUDO5 e começa hoje mesmo. Porque o Brasil pode até não ir para frente, mas o seu dinheiro não precisa ficar parado esperando. Mas voltando para o ponto da educação. O Brasil, será que ele investe pouco nela? Nada disso, meu amigo. Eu não sei se você sabe, mas teve ano em que o Brasil, com educação, gastou mais do que a Coreia do Sul ou o Canadá ou União Europeia, você acredita? Isso considerando a porcentagem desse gasto em relação ao produto interno bruto. Em 2021, o Brasil gastou 5,5% do PIB com educação. Sabe quem gastou esse mesmo tanto? A Alemanha. Além dos países que eu já falei, outros que gastaram menos que o Brasil foram a Suíça, o Chile, a China e a Índia. Só que olhando para os resultados, a gente tá onde? Na lanterna. Em 2022, essa porcentagem caiu um pouquinho, para 4,9%, mas o valor absoluto é até difícil de conceber, 490 bilhões. É isso mesmo, meu amigo, bilhões. A gente gastou quase R$500 bilhão em educação em 2022. Ou seja, o problema da educação não é falta de dinheiro, é a forma como essa grana é usada. O que a gente vê são profissionais desmotivados,
porque ganham mal e têm condições de trabalho muito ruins. Os políticos preferem construir escolas porque elas fazem vista, em vez de melhorar o ensino nas que já existem. Contratos de merenda, transporte escolar e material didático muitas vezes sofrem influência de lobby político em vez de priorizar eficiência. Outra coisa, os currículos estão atrasados. Existe uma carga horária exagerada para disciplinas que não têm uma conexão com o dia a dia. Os alunos saem da escola sem ter noção de finanças pessoais, programação, oratória, interpretação de dados, e com isso eles não têm preparo para competir no mercado global. Sabe quando um jovem decora um monte de informações sobre fungos e fica se perguntando onde que ele vai usar esse conhecimento na vida? Então, errado não tá. Não que esse conhecimento seja inútil. O problema está no foco exagerado em conteúdos que não têm uma aplicação prática para a maioria das pessoas, a não ser, claro, quando você vai trabalhar ou possivelmente dar aula naquilo. Isso sem contar que muita gente sabe ler e não sabe ao mesmo tempo. É o analfabetismo funcional que fala, 3 em cada 10 brasileiros leem um texto e entendem bulhufas. E é um número que vem aumentando com o tempo. Para você ver como é importante investir com eficiência em educação, entre 95 e 2023, o capital humano cresceu muito pouco, uma média de 2,2% ao ano. Mas foi o elemento que mais contribuiu para o crescimento brasileiro. Essa descoberta está no estudo da Fundação Getúlio Vargas. Para você entender melhor, o PIB avança dependendo de um monte de fatores, entre eles tecnologia, inovação, produtividade, mas o capital humano também é importante. E esse tal capital humano é formado pela saúde do trabalhador, as suas habilidades, experiência e, claro, educação. O nosso capital humano nesse período cresceu um pouquinho, 2,2% ao ano, mas mesmo assim ajudou o país a crescer. Nesse período, o número de anos de escolaridade do brasileiro aumentou. Mais gente terminou o ensino fundamental e médio e também aumentou a quantidade de universitários. A gente não teve um crescimento qualitativo, só quantitativo e mesmo assim já deu pro gasto. Na verdade, o problema não é só a educação. A nossa produtividade está estagnada. O Brasil continua celebrando fábricas de montagem, tipo de carros eletrodomésticos, enquanto o mundo avança em chips, biotecnologia e inteligência artificial. Meu amigo, a gente tá preso nos anos 80 e sem produtividade sobra o quê? Poupança baixa. O brasileiro não consegue guardar, o governo gasta demais também. E o investimento em setores produtivos não acontece. É um círculo vicioso, a gente gasta mal, produz pouco e continua pobre. É muito interessante o que essa matéria aqui comentou sobre o paradoxo do Brasil. A nossa economia tem um grande potencial. A gente tem recursos naturais demais da conta, mas o Brasil decepciona com consistência. Eles até montaram um gráfico mostrando o nosso PIB per capita estagnado em um período de 10 anos. Pior do que o México, Bulgária, Sérvia, Tailândia e Costa Rica. Aí eles falam do nosso sistema tributário, juros altos, instabilidade política e reformas que não reformam porcaria nenhuma. Sobre o governo gastar muito mais do que arrecada, esse é um problema crônico do Brasil. O nosso rombo fiscal não é de hoje. Ele vem se acumulando desde os anos 80, dando picos em algumas crises. E qual que é a consequência? Uma dívida que não para de crescer, juros lá no alto, uma poupança interna que não existe nem no sonho. O governo precisa pegar dinheiro emprestado e pagar juros altos. E isso trava todo o resto da economia. O empresário não investe, o emprego não vem, o trabalhador não produz e o país não cresce. Por causa desse cenário, em maio, a Moody's rebaixou a perspectiva do Brasil de positiva para estável, justamente porque a nossa dívida continua crescendo e as reformas não avançam. E a dependência da dívida externa também existe até hoje. Até setembro, o Brasil já havia completado a sua terceira emissão de dívida externa. Essa é a primeira vez desde 2014 que a gente faz mais de 2 emissões desse tipo em um único ano. Nessa última, os títulos eram de 30 anos. Tá na cara que o Brasil é viciado em crises. Cada ajuste é só um remendo e logo a conta volta ainda mais pesada. Enquanto isso, outros países emergentes conseguem crescer, mantendo os juros baixos e as contas públicas equilibradas. Olha só, de 2000 até hoje, o Brasil cresceu em média 2,4% ao ano. Parece até um número legalzinho, né? Pode parecer, mas só até você comparar com outros países. No mesmo período, a China cresceu mais de 8% ao ano. A Índia, mais de 6%. Até países menores
e historicamente mais pobres que o Brasil, como Chile, Colômbia, Peru, cresceram de forma consistente acima de 3 ou 4%. Enquanto eles se modernizaram, investiram em tecnologia e qualificaram a sua mão de obra, o Brasil ficou preso a velhos modelos. É aquilo que eu falei, né? A gente continua celebrando fábricas de montagem de carros, enquanto o resto do mundo cria chips, semicondutores, biotecnologia, IA. Essa é uma das grandes diferenças, né? Outros países souberam transformar capital humano em inovação e inovação em crescimento. O Brasil até forma mais gente, mas continua sem conseguir transformar estudo em produtividade e tecnologia. E o diagnóstico é claro, o Brasil se considerou rico cedo demais, sabe? Queimou etapas, se endividou, ignorou uma educação de qualidade e nunca conseguiu fazer as reformas que realmente importam. E o resultado tá aí, né? 4 décadas de estagnação, uma crise atrás da outra e uma elite política que parece estar vivendo em outro planeta. Enquanto depender de Brasília, meu amigo, o Brasil não vai dar certo. A gente tem um estado inchado, gastador e ineficiente. Mas isso não significa que você está fadado a ficar preso nesse destino. O futuro do país pode ser incerto, mas o seu, o nosso, né, ele não precisa ser. Você pode investir em si mesmo, se qualificar, buscar renda extra, empreender, investir melhor o seu dinheiro e ensinar os seus filhos a fazer exatamente o mesmo. É assim que você escapa aí desse ciclo de fracasso coletivo e constrói um futuro melhor para sua família. Ou seja, o Brasil até pode não dar certo, mas você pode. E se você ficou até o final, manda aquele comentário, fala para nós, Brunão, o que você tem que escrever aqui para provar que você ficou até o final. Hoje eu sei, hein? Você acha que o Brasil é o país do futuro ou é o país sem futuro? Boa pergunta difícil, quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Valeu, tudo de bom. Tchau.